Vocês não vão entender o que é o normal a partir dos conhecimentos da psiquiatria. Eu tinha uma tia que era médica e ela falava que a medicina tinha evoluído muito do pescoço para baixo, mas que do pescoço para cima a gente não sabe quase nada. O que é uma mente normal? Vocês já ouviram essa explicação? O que é uma mente saudável, funcionando na normalidade? É fácil identificar um pulmão saudável, um coração no ritmo certo. Mas quando o assunto é saúde mental, a conversa sempre caminha para diagnósticos, sintomas, novos transtornos que a gente nem sabia que precisava, estão lá aparecendo. Às vezes parece que está bem, é não sentir nenhum desconforto, porque tudo vira sintoma nessa era de saúde mental. Ao mesmo tempo que a gente está falando tudo isso sobre sintoma o tempo inteiro, as religiosidades falam da consciência, que ela é uma fonte de paz e tranquilidade. A consciência, ela é como uma catedral de onde flui o hino do bem-estar. Vocês imaginem eu, jovem, olhando para tudo isso, sabendo dessa história, pela minha tia que sabia de tudo, eu descobri que existia esse terreno não explorado, que era uma caixa preta para a ciência e um campo de batalha para a filosofia. Eu ouvi isso como uma provocação, sabe? Eu me senti tomado pela ousadia dos navegadores que sabia que tinha um continente a ser mapeado, um continente a ser descoberto. Eu queria entender aonde que a especialidade dos transtornos se encontrava com a sabedoria da consciência. E eu pensei que eu ia aprender isso nos livros, nas aulas, mas não. Foi só através da minha própria autoexploração que eu fui entender isso. E hoje eu estou aqui para contar para vocês algumas verdades que eu descobri em mim. Na faculdade, me falaram que a mente humana estava lá, no cérebro. São 80 bilhões de neurônios. Nós, humanos, gostamos de dizer que é o projeto mais complexo da natureza. Essa aqui é uma foto da Sagrada Família, da Igreja da Sagrada Família em Barcelona. Aqueles pilares, aqueles vitrais, as curvas. É com certeza a construção mais impressionante que eu já conheci. E ela nos transporta para o paraíso. É um pedaço do céu na terra. Agora vocês imaginem uma construção viva, com 1 trilhão de conexões neuronais. É a vida pulsando com ritmo, significados e sensações que só você tem acesso, porque nenhum cérebro é igual ao outro. Existe algo de divino em tanta complexidade. E a Sagrada Família, na minha opinião, é uma singela homenagem a quem fez o desenho irreplicável do cérebro humano. Na Grécia Antiga, a gente já tinha descrição das doenças, sabe? As doenças já estão descritas desde a Grécia Antiga, são muitos séculos de descrição de doenças psiquiátricas. Se a gente pega para ler a lista de sintomas de Hipócrates, que é o pai da medicina aqui no Ocidente, a gente vê que os sintomas que ele via lá são bem parecidos com o nosso. Porque as doenças são assim, elas são meio parecidas de pessoa para pessoa. Elas seguem sempre o mesmo compasso. Se eu entender que essa é a origem da psiquiatria, que essa foi a semente da psiquiatria, isso quer dizer que a nossa especialidade surgiu da necessidade de entender as doenças da mente. Escuta bem isso. A intenção nunca foi entender a mente, foi explicar as doenças. Não era sobre apreciar a estrutura, era sobre tapar as rachaduras. E dessa forma, nós, profissionais, fomos estruturando o nosso conhecimento a partir dos problemas, a partir das doenças, a partir dos transtornos. Os sintomas abriram os caminhos e nós nos tornamos compositores de critérios diagnósticos. Se eu tenho uma sensação, se eu sinto alguma coisa aqui e chamo ela de sintoma, você já pensa em remédio.
A pessoa fala, nossa, eu tenho ansiedade por causa do meu cérebro, meus neurotransmissores estão desregulados. Você está usando um vocabulário médico para descrever o seu mal-estar. Não tem nenhuma forma mais fácil de se desconectar de você do que fazendo isso. Se você entender que todo o seu sofrimento, todo o seu desconforto é anormal e patológico, se tudo foi causado por um transtorno, eu quero suprimir. O problema é que suprimir é a causa de muito sintoma. Sintoma não é o problema. Sintoma é como o problema se manifesta. A gente confunde o cheiro da fumaça com fogo. Grande parte do que a gente chama de sintoma é um clamor da nossa consciência mais profunda de que existe alguma ferida não cicatrizada, alguma necessidade não atendida. É que você saiu do ritmo e precisa voltar para a harmonia. E para isso você precisa se escutar. Então eu quero mostrar para vocês exatamente do que eu estou falando, falando sobre um sintoma meu que eu explorei em mim para vocês verem o que é isso. Eu tinha muita ansiedade de falar em público. Isso aqui não é simples. O frio na barriga que eu sentia antes de uma apresentação era paralisante. Eu olhava para uma plateia como vocês e pensava em como que vocês podiam estar me julgando. Que pergunta que eles vão fazer que eu não vou saber responder? Eu tinha medo de falar, de dar a minha opinião. Só que eu não tentava entender isso. Então eu fingia que estava tudo bem. Eu disfarçava com humor. Eu mentalizava coisas boas, eu pensava positivo. E dessa forma eu ia suprimindo o meu profundo medo de rejeição. Ele ainda está aqui, não foi embora. Só que hoje eu consigo falar a respeito. Antes eu não queria admitir. E isso, não querer admitir, gerava ansiedade. Ansiedade é assim, tá? É um medo difuso que eu sinto, mas eu não compreendo, que eu não sei direito o que é, um negócio que está em mim. Ele é fruto de algo que eu não quero enxergar. Eu odiava ser tão inseguro. Esse é o problema. Eu não me olho profundamente e quando eu começo a mergulhar no meu íntimo, eu encontro muita vulnerabilidade que eu não queria que tivesse lá. Isso é se rejeitar. E quando eu me rejeito, eu projeto essa rejeição nas outras pessoas. Eu projeto em quem está perto. Eu fico com a impressão que vão me rejeitar de volta, entendeu? Eu entro num looping. E isso vai aparecer na minha vida, nos meus relacionamentos, em todo lugar. Está em mim. Esse tipo de medo de ser rejeitado, isso é da nossa natureza. É humano ter medo de rejeição. Isso não é causado por um transtorno. E é por isso que eu quero propor um desafio para vocês hoje, tá? Vocês não acharam que eu falo só de mim aqui, né? Não, eu quero te convidar, eu quero te chamar para também se explorar. O desafio é o seguinte, você vai fazer assim. Nos próximos dias, você vai parar de chamar o seu desconforto de ansiedade. Não é isso. Ansiedade é uma sensação superficial que está te convidando para um diálogo mais profundo. Você vai dar o nome verdadeiro do que você está sentindo. E esse nome vai estar uma camada abaixo dentro do seu interior. Não vai ser fácil, é difícil. Eu tive muita dificuldade nesse primeiro passo. Mas pensa comigo, se esse problema, se esse desconforto, se isso existe dentro de você, se isso está em você, então você é responsável pela manutenção dele.
Mas não confunda responsabilidade com culpa. Responsabilidade é a chave das portas da mudança. Quem é responsável consegue escrever a trilha sonora da própria vida. Com responsabilidade, você é compositor. Você não é vítima. Agora que você está aí, que você pensou um pouco e encontrou um nome verdadeiro para o que você está sentindo, reflete sobre as escolhas e os traumas não superados que te trouxeram até aqui, até esse momento do seu emocional. Você vai ter dado um nome específico, que pode ser descontentamento com o trabalho, infelicidade no casamento, medo de ser rejeitado. É sempre mais específico do que a ansiedade. Isso é tomar consciência do que realmente se passa em você. E aí vem as escolhas que te levaram para isso. Você fez a faculdade que não queria, porque queria agradar a sua família, e com isso você terminou em um emprego que você odeia. Você se casou para tampar uma carência afetiva e agora está há anos dormindo com um egocêntrico. Você tem medo de ser rejeitado porque seus pais se separaram e você pensou que a culpa fosse sua. Eu só sou capaz de escrever um futuro diferente se eu conseguir admitir essas verdades do meu passado. E a culpa reveste todos esses dramas escondidos em nós. E a culpa, ela também é humana. É humano sentir culpa. Aquela ansiedade de falar em público, que na verdade era medo de rejeição, me fez lembrar, me fez perceber do quanto que eu sentia culpado de ter errado na primeira vez que eu peguei o microfone, com 7 anos de idade. Eu tinha acabado de ser alfabetizado e me colocaram para ser o orador da turma. Vai lá, lê. Lê aí. Tinha câmera, tinha tudo, tinha até imagem. Pois é. E aí, que vocês lembram que eu rejeitava a vulnerabilidade em mim? Vocês lembram que eu não queria enxergar aquele negócio que estava lá, que eu olhava e falava, não quero ver? Sem tomar consciência, eu estava rejeitando essa criança que errou na primeira vez que falou em público. Eu estava fazendo uma leitura e eu errei, eu só errei. Eu posso estar errando aqui e é isso. Quando eu entrei em contato com esse trauma, eu pude entender que sim, eu fui responsável pelo erro, a gente sempre é. Mas enquanto adulto, eu entendo que eu era uma criança e eu estava aprendendo. E isso traz liberdade, alívio. Aí estava o remédio que eu precisava. A gente nunca vai parar de aprender. Então, nesse sentido, a gente é sempre criança, aprendiz da vida. E isso diminui a culpa que reveste os nossos erros. Com menos culpa, eu troco rejeição por acolhimento. Não tinha que vir da plateia, não tinha que vir dos outros. Era de mim. Quando eu me aceito, quando eu me acolho, daquela fonte inesgotável de ansiedade, começa a fluir uma melodia de felicidade, convicção e amor próprio. Vocês querem saber de um segredo? Esse amor próprio, ele sempre esteve dentro de mim. Só que estava tudo nublado, estava tudo tampado por essas camadas de rejeição, culpa, vergonha. Eu só não conseguia enxergar, era isso. E toda essa história que eu estou contando para vocês veio de um sintoma de ansiedade. Um sintominha que estava pagando. Rendeu bastante para um sintoma. Você sabe por que ele rendeu bastante? Porque não era causado por um transtorno. Não era fruto de uma doença. Era um convite para o meu próprio desenvolvimento.
Então minha tia, no fim das contas, estava certa mesmo. A gente tem muito que aprender do pescoço para cima. Eu fiz 6 anos de faculdade, mais 3 anos só de psiquiatria. E ninguém me falou que essa jornada que eu estou contando para vocês, que eu estou propondo para vocês, era possível. Ninguém me disse que dava para fazer isso. A mente saudável, no fim das contas, não é sobre a ausência de mal-estar, não é sobre não se sentir desconfortável, é sobre o que você faz com aquilo que te incomoda. Esse sintoma, esse negócio que você está sentindo aí, ele pode te guiar pelos vitrais dos sentimentos, pensamentos e memórias. Ele é um clamor da consciência que move o universo dentro de você e vai ser a sua bússola nos mares desconhecidos da sua mente. Só que não é sobre cérebro, é sobre coração. Não o órgão, mas o âmago de quem nós somos. Todo esse barulho, toda essa confusão, tudo isso é você fora do ritmo. E conforme você se alinha e se harmoniza com o seu querer mais profundo e genuíno, todo esse barulho, todo esse caos se torna música. E é nesse ponto que a especialidade dos transtornos se encontra com a sabedoria da consciência. Isso é lindo. É o que eu chamo de sagrado. Não suprima. Valide o seu sentimento. Se explorando, você se cura. Aí está o nosso normal. Vocês estão prontos para se escutar?